Voltamos com o programa Reputação em Foco. Daniel, a gente estava conversando aqui, enfim, sobre tudo, né? Gestão, processos, riscos, reputação, enfim, tudo junto. Isso forma uma coisa que se chama corporação, né? Uma coisa imensa que parece que está muito distante da sociedade e de nós como pessoas físicas e caminhando aí no planeta, mas na verdade não, né? A gente está inserido nas corporações e as corporações muitas vezes vão para casa com a gente, né? É muito comum essas coisas. Então, a gente estava falando sobre atendimento, essa questão do marketing de personalização, e não só o marketing, né? O atendimento personalizado de qualquer forma. Aí você tocou num assunto que eu achei importantíssimo, né? As empresas não estão ouvindo os seus clientes, né? Essa questão do atendimento tem a ver com ouvir, mas nem sempre, né? Nem sempre. Às vezes tem uma maquininha lá ouvindo você. Ou não, ele tá ali falando com você, mas não está te ouvindo, né? É uma questão interessante sobre a integração dos processos. Hoje em dia, a maioria das empresas trabalham com departamentos que não se falam. Então, supomos que eu liguei para a sua empresa e falei que tem algum problema no seu produto. Será que essa informação vai chegar na área de pesquisa e desenvolvimento da empresa para consertar a fonte do problema? É muito provável que não. Eles não vão se comunicar. A verdade é que ele não vai conhecer ninguém fora da equipe dele e do departamento dele. Então, essa informação que é muito valiosa, que a empresa pode gastar milhões em pesquisas para descobrir, na verdade ele já tem pronto lá, mas não tem uma integração. Então, né, uma das nossas soluções da Sky Group nessa área é olhar departamentos de serviço como centros de resultados e não centros de custo. Eles podem dar origem a informação de muito valor, porque eles estão em contato com a pessoa mais importante, que é o cliente. Então, em geral, eu acho que a fonte do problema é processos que não são otimizados dentro das empresas. A informação foge. Aquela informação de uma coisa errada num produto ou num serviço, ela interessa o marketing, mas não vai chegar no marketing essa informação. Pois é. Ela interessa o profissional de comunicação geral. Claro. Você coloca no seu site, essa é uma briga, né? contato@fulanodetal.com.br. Para onde vai isso daí? Eu não tenho a menor uma caixa preta, para onde vai isso, né? Então, mas olha, manda seu e-mail para o contato que a gente direciona para onde você está, o departamento que você quer se comunicar. Eu também nunca li pesquisa a respeito disso, mas você tem razão. Com certeza isso não vai para a pessoa que tem que ir, né? Então eu vou te dar um exemplo. Empresas profissionais, algumas empresas que fazem um trabalho bem feito. O que elas fazem? Essa informação ela é publicada automaticamente para vários departamentos. Então, por exemplo, se você deu uma ideia de uma nova funcionalidade de um produto, isso vai chegar para uma área de produto que ele está fazendo estatísticas sobre o que os clientes estão pedindo para saber o que funcionalidade ele deve botar na próxima versão do produto. Isso economiza milhões em pesquisas. Isso numa intranet? Numa intranet interna. Então, tem... já são 10 mil pessoas que estão pedindo para esse produto funcionar também a cores e não só em preto e branco. Isso está uma grande demanda, então vamos avisar o departamento de pesquisa que isso aqui vai virar uma priorização. Esse tipo de informação tem que passar em todos os departamentos. Então, é uma coisa que falta nas empresas brasileiras, ou na grande maioria das empresas brasileiras. Essa questão de gerir conhecimento, né? Porque as empresas têm uma grande quantidade de conhecimento embutido, né? Em potencial em cada funcionário que existe na empresa, né? Se você compartilha, como você falou, às vezes uma dúvida, um problema que pode aparecer agora ou então no futuro, né? Às vezes um profissional de um departamento que não tem nada a ver, às vezes tem uma ideia bacana e que pode servir para um outro departamento. Olha nos bancos. No banco você é uma conta. Mas espera aí, eu tenho várias contas no mesmo banco, mas Sim. Você é uma conta, ele não consegue ver você como cliente, ele tem muita dificuldade. Ele não consegue cruzar os dados dele mesmo. Ele tem todos os dados dizendo que você tem várias contas, mas você é uma conta e não uma pessoa. Eu sou uma empresa, eu tenho uma conta na empresa. Ele continua vendo você como uma conta. Então toda a forma que ele gerencia esse relacionamento com você, ela não está no total do seu potencial, porque ele está trabalhando, ele está deixando de usar informações que ele sabe
focando só em informações que nem todas são relevantes, é uma parte muito limitada dela. Você sabe, Daniel, que eu li uma pesquisa recentemente que as pessoas hoje em dia elas estão reclamando muito e desejam ardentemente serem ouvidas, né? Essa é uma necessidade do ser humano. Eu queria muito ser ouvido, senta aí, vamos conversar. Essa questão de senta aí, vamos conversar, às vezes por favor, senta aqui, eu queria ser ouvido, né? No geral, as pessoas estão muito assim. E quando ela compra um produto ou então está interessado em um serviço, é isso também, ela quer ser ouvida para que a necessidade dela pontual seja absorvida e depois repassada para ela da melhor forma possível, né? Então, um cliente uma vez me perguntou assim, como é que eu faço para melhorar a minha URA, né? Que é aquele atendimento telefônico. E para começar, uma coisa que eu vi nas reclamações e na pesquisa é, por exemplo, se a pessoa liga, pode ser qualquer empresa, tá, gente? Senão vai achar que eu tô falando de uma empresa específica, e eu já vi isso em vários setores, aí, em várias verticais. Ela liga e aí aparece uma mensagem assim, digite o seu CPF, para que a gente possa melhor atendê-lo, né? Você imagina que digitando seu CPF, seu banco de dados vai aparecer na tela da pessoa e tudo tá ali, sua reclamação, e aí quando você é atendido, pede um CPF de novo. É uma coisa que eu não consigo entender, né? Então, assim, qual a questão? É a tecnologia que não tá tendo a funcionalidade devida ou a empresa que não tá conseguindo absorver aquelas informações que estão ali? Eu não sei, não consigo entender. Não há nenhum problema na tecnologia, há problema de competência. É triste, mas é verdade. É possível. É verdade que, na verdade, ele nem precisaria digitar o CPF, porque se você está ligando do celular, ele já sabe quem você é. É um dado, né? Você ligou, o celular é reconhecido, ele já tem o seu celular cadastrado. Já não há necessidade nem perguntar o CPF. Ele pode perguntar o CPF depois só para validar que você é você e não foi alguém que roubou o teu celular. Confirmação, né? Sim. Mas, na verdade, nem isso ele precisa, porque ele consegue fazer reconhecimento de voz. Os grandes bancos hoje, quando você liga, ele não aceita só a tua senha. Você pode digitar a tua senha, mas ele usa sistema de reconhecimento de voz para saber que você é você. Então, ele te exige muito menos para te dar mais conforto, pensando em você. Mas ele não está te fazendo um favor, ele está fazendo um favor a ele, de te atender bem. Se você confiar nele, voltamos ao caso da Amazon, ao caso da Google, claro, você vai trabalhar com quem te dá esse conforto, esse prazer, essa confiança. É uma questão de escolha. Aonde a gente vê dificuldades nessa área de desenvolvimento? Onde tem pouca competição. Onde tem pouca competição, as empresas se acomodam e falam, poxa, ele não tem muita opção mesmo, ele vai ter que aguentar a gente. Não tem... Isso, você que trabalha com otimização de processos e tudo mais, aí entra muito essa questão financeira. Esse tipo de atitude não competente, vamos dizer assim, não traz algum aumento de gastos? Porque eu percebo, né, por exemplo, no caso de um telemarketing, por exemplo, a rotatividade é gigante. Então você gasta um dinheiro incrível para treinar aquela pessoa, depois ela vai embora e aí você tem que treinar mais 100 de novo. Isso é uma falta de planejamento, a gente vai entrar nesse assunto agora, né? Ou não, é assim mesmo, esse tipo de empresa, né? esse nicho de mercado é assim mesmo. O problema começa no topo da pirâmide. Se o presidente, se os diretores, eles não dão valor à reputação interna, à reputação externa, a como o funcionário vê ele, daí começa a ter problemas. Então, quando a gente vê um problema num atendimento ao cliente, é muito provável que o problema está muito mais no topo da pirâmide. Isso é uma consequência e não é um caso específico. Você vai ver esse tipo de atitude em várias outras coisas. Por quê? Porque vamos botar a empresa como uma sinfonia, né? Não adianta você ter um excelente pianista e um excelente violinista, tem que tocar bonito junto para ter sucesso junto. O que acontece no topo da pirâmide? Se os acionistas não estão pressionando para ter boas metas, para os diretores, para os executivos, para ter boa mensuração do que é bom, o que é ruim, você começa a ter muitos problemas em todo o sistema. Então, por exemplo, se a qualidade de serviço não é mensurada e o executivo não é avaliado pela qualidade de serviço, ele eventualmente não vai dar um bom serviço. Então, se é fácil para ele simplesmente, com o crescimento natural da população brasileira, ou do Brasil, ou da economia, o fato da classe
C está se expandindo, ele consegue mostrar que os números estão bons, ele se acomoda. Isso é um problema do topo da pirâmide. Os sócios tinham que dizer, não, peraí, você poderia ter crescido muito mais se você tivesse mais competência, se você tivesse olhado outros fatores de mensuração que você não está olhando. Não é só o crescimento natural ou um fato macroeconômico do crescimento da classe C que vai ser medido. A gente quer que se mensure outras coisas. Então, isso, eu digo assim, pega muito. Se você acha um problema nos níveis de serviço, provavelmente tem um problema muito mais lá em cima, que começa com a forma que os sócios estão exigindo a mensuração de resultados da empresa. Né? Apenas valor não é uma forma boa de mensuração, porque é uma forma muito tática, e ela não é estratégica para a empresa. Então você está deixando de olhar 5, 10 anos para frente numa empresa de porte médio-grande, você não pode ficar olhando só o próximo trimestre. Né? O Guy Kawasaki, né? Ele fala umas frases interessantes, apesar de não ser nenhuma novidade, mas assim, enfim, tem uma frase que ele disse que eu achei muito interessante numa palestra dele, devido às informações, pelo trabalho que ele fez com a Apple e tudo mais, né? De que as empresas não nasceram para ganhar dinheiro, elas nasceram para fazer sentido. E aí o dinheiro é totalmente consequência. É inevitável que uma empresa ganhe dinheiro se ela nasceu para fazer sentido, né? Eu vou, Daniel, fazer um último intervalinho e a gente volta para continuar esse assunto. Eu quero entrar nesse assunto de planejamento, tá bom? Ótimo. Você está ouvindo